Imagine um continente isolado, um laboratório natural onde a evolução seguia suas próprias regras. Agora, esqueça a imagem ensolarada da Austrália moderna, com cangurus e koalas, porque há milhões de anos essa mesma terra era um verdadeiro inferno. Você teria coragem de visitar uma Austrália onde criaturas gigantes, carnívoros colossais e horrores reptilianos dominavam a paisagem? Neste episódio, vamos levá-lo a um passado tão hostil que nenhum ser humano sobreviveria por mais de um dia. Estamos falando de uma era em que predadores mediam mais de 7 metros de comprimento e aves sem asas corriam a mais de 50 quilômetros por hora, atacando com a força bruta de touros enfurecidos. Este não é um documentário comum. É uma história de sobrevivência, evolução e extinção. Bem-vindo à Austrália pré-histórica, um continente feito de puro pesadelo. Para entender a loucura que foi a Austrália pré-histórica, é preciso voltar muito. Não alguns milhares, mas milhões de anos voltar. Durante o Pleistoceno, entre 2,6 milhões e 10 mil anos atrás, a Austrália já era um continente separado do resto do mundo. Enquanto a América do Norte enfrentava eras glaciais e a Europa via mamutes caminhando entre os neandertais, a Austrália criava seu próprio bestiário. E, cara, era estranho. Isolada pelos oceanos há mais de 40 milhões de anos, a Austrália foi uma cápsula evolutiva, enquanto em outras partes do mundo predominavam os mamíferos placentários. Aqui, os marsupiais, criaturas que carregam seus filhotes em bolsas e se tornaram os reis da cadeia alimentar local. Mas este não era o ecossistema quente e seco que muitos associam hoje à Austrália. O continente tinha florestas densas, savana aberta, rios sinuosos e mega-áreas úmidas, especialmente no norte. A umidade permitiu a proliferação de espécies enormes. E quando o clima ficou mais seco no centro, as criaturas se adaptaram, tornando-se maiores, mais resistentes e mais mortais. Mas a chave para compreender este cenário apocalíptico é o tempo. Ao longo de milhões de anos, sem competição externa, as criaturas australianas evoluíram para formas gigantescas em um fenômeno conhecido como gigantismo insular. O resultado? Uma fauna saída de um filme de terror. Marsupiais carnívoros do tamanho de leões, pássaros que não voam e com bicos capazes de quebrar ossos, cobras que ultrapassam os 5 metros e tartarugas do tamanho de carros pequenos. Flora também era diferente. Muitas plantas que são comuns hoje estavam ausentes e em seu lugar cresceram florestas de casuarinas, árvores primitivas e samambaias gigantes, vestígios de épocas ainda mais antigas. Era uma paisagem com cheiro de umidade, onde o estalar de um galho poderia ser o sinal de que algo imenso e faminto se aproximava. Além disso, o tempo não estava estável. Oscilou entre períodos chuvosos e secas prolongadas, causando migrações massivas de fauna e mudanças drásticas na paisagem. Esses ciclos forçaram os animais a se adaptarem a um mundo imprevisível. Ser rápido ou forte não bastava. Era preciso ser resistente, ardiloso e brutalmente eficiente para sobreviver. Outro detalhe assustador: a Austrália tinha poucos carnívoros de grande porte em comparação com outros continentes, o que permitiu que algumas espécies herbívoras também crescessem desproporcionalmente. E quando há presas gigantes, mais cedo ou mais tarde, superdepredadores. E na Austrália eles não só apareceram, dominaram. É neste cenário que nasce a nossa história. Um continente quente, selvagem e cheio de contrastes. A cada passo, algo se esconde na vegetação rasteira, algo que respira lentamente, algo que ouve, algo que ele vê você antes de você vê-lo. Aqui, nesta terra esquecida pelo tempo, a evolução tornou-se perigosa. Bem-vindo ao laboratório natural mais selvagem do planeta, a Austrália pré-histórica. A fauna pré-histórica da Austrália não era apenas estranha, foi assustador. Imagine caminhar por uma planície semi-florestada, sentindo como a terra vibra sob seus pés. O que parece ser uma pequena montanha ao longe se move. Não é uma pedra, é uma tartaruga. E não qualquer um, é o Melania.
uma tartaruga terrestre de 3 metros de comprimento, com um casco reforçado como um tanque e chifres crescendo em seu crânio como um demônio fóssil. Mas vamos começar com os verdadeiros gigantes. No coração do continente vivia um herbívoro colossal, o Diprotodonte, o maior marsupial que já existiu. Imagine um wombat do tamanho de um rinoceronte, com presas enormes e uma mandíbula tão poderosa que poderia esmagar galhos inteiros. Ele se movia lentamente, pesado, como se soubesse que poucos ousariam atacá-lo. Mas havia alguém que faria isso. Esse alguém era ele, Thylacoleo carnifex, também chamado de leão marsupial. Embora fosse do tamanho de um leopardo moderno, sua mordida era proporcionalmente mais poderosa do que a de qualquer outro mamífero carnívoro. Este predador solitário ou emparelhado, os cientistas ainda debatem o seu comportamento social, possuía garras retráteis, uma característica incomum entre os marsupiais, e dentes de açougueiro capazes de cortar ossos com facilidade, cirúrgica. Era um assassino silencioso, escondido entre as árvores esperando o momento certo para atacar. Além das florestas, nas planícies e savanas, reinavam criaturas ainda mais bizarras. Os pássaros terroristas australianos, conhecidos como Dromornithidae, estavam entre os mais imponentes. A espécie mais famosa, a George Newton, media mais de 2 metros e pesava cerca de 250 quilos. Incapaz de voar, compensava com pernas robustas e um bico afiado, com o qual podia atacar pequenas presas ou defender-se de predadores com uma violência surpreendente. Imagine uma mistura entre um avestruz blindado e um dinossauro. Esse era Genyornis. E por falar em dinossauros, embora já extintos há dezenas de milhões de anos, o legado das suas formas ainda sobreviveu nos répteis australianos. Um dos mais impressionantes foi o Megalania, um lagarto gigante com mais de 5 metros de comprimento, primo distante do atual dragão de Komodo. Esta fera, provavelmente venenosa, poderia emboscar suas vítimas, mordê-las e então segui-las pacientemente enquanto o veneno fazia efeito. A morte não veio rapidamente, mas com agonia. Nos céus, embora menos espetaculares, morcegos gigantes e aves de rapina controlados de cima. Mas outro pesadelo espreitava nos rios e lagos. O quincana, um crocodilo terrestre medindo mais de 6 metros, que não se limitava à água como seus primos modernos. Este monstro andava com as pernas sob o corpo, e não de lado como os crocodilos atuais, o que lhe dava velocidade em terra firme. Ele não precisava de água para matar, e entre todos esses colossos também havia criaturas menores, mas igualmente surpreendentes, marsupiais planadores, monotremados venenosos semelhantes a ornitorrincos e mamíferos carnívoros que pareciam ter sido projetados por um artista de ficção científica. Cada espécie evoluiu para sobreviver num ecossistema extremo, sem predadores externos, sem competição continental. Numa terra que recompensou a inovação evolutiva, com sangue. Estas criaturas viviam juntas num delicado equilíbrio, caçando, migrando, reproduzindo-se em ciclos ditados pelas mudanças climáticas. Ainda não havia humanos nesta paisagem. Nenhuma lança, nenhuma pegada humana, por enquanto. Apenas natureza brutal, selvagem e primitiva. O pesadelo tinha um rosto, e garras, e presas. Num mundo tão implacável como a Austrália pré-histórica, a sobrevivência não era apenas uma questão de força bruta. Cada criatura, desde o mais temível predador até o mais humilde herbívoro, teve que dominar um conjunto de estratégias, letais ou brilhantes, para permanecer viva. O tempo não foi indulgente. A evolução não teve piedade. Tomemos como exemplo o Thylacoleo carnifex, o leão marsupial. Não foi o maior, nem o mais rápido, mas foi um dos mais eficientes. Sua força residia precisão e furtividade. Com garras retráteis, uma raridade entre os marsupiais, ele subia em árvores silenciosamente, espreitando de cima como um espectro. A sua mandíbula, embora mais curta do que a de outros predadores, podia aplicar uma pressão devastadora, graças aos seus dentes especializados,
que cortavam carne e ossos com um único estalo. Um ataque surpresa foi suficiente. Uma mordida bem direcionada no pescoço e tudo acabou em segundos. Em contrapartida, o diprotodonte, embora herbívoro, não era uma presa fácil. Seu tamanho e peso serviram como primeira linha de defesa, mas sua verdadeira estratégia era a vigilância coletiva. Eles viviam em grupos e, ao menor ruído estranho, a debandada era imediata. A força numérica, comportamento comum hoje em elefantes ou búfalos, também esteve presente aqui. Se um tilacóleo quisesse tentar, seria melhor atacar o indivíduo mais jovem ou mais doente, pois enfrentar um adulto poderia significar morte certa. E então houve o Megalania, que não precisava de velocidade ou emboscadas. Sua principal arma era veneno. Com uma única mordida, ele injetou toxinas capazes de causar paralisia, hemorragia interna e desorientação. A presa poderia escapar, mas apenas por um tempo. A Megalania simplesmente a seguiu, calmamente, até encontrá-la fraca ou morta. É a estratégia do caçador paciente, que sabe que o tempo está do seu lado. O que encana aqueles crocodilos terrestres aperfeiçoaram uma combinação de potência e agilidade. Ao contrário dos crocodilos modernos, eles andavam eretos, o que lhes dava vantagem em terreno firme. Eram caçadores de emboscada. Eles ficaram imóveis nos arbustos, esperando que uma criatura mais confiante, como um canguru gigante ou um marsupial preguiçoso, passasse. Então, com uma velocidade impossível para seu tamanho, saltaram para o ataque. Sua mandíbula não apenas travou, esmagado, mas nem tudo foi força ou veneno. Alguns sobreviveram graças a engano e adaptação. Eliequidna gigante, por exemplo, embora inofensivo, tinha espinhos pontiagudos e um corpo baixo que tornava difícil para qualquer predador virá-lo. Sua melhor arma era sua forma. Como um ouriço blindado, lento, mas protegido. O pássaros geniornis, embora pesados, eles usavam seu tamanho para intimidar. Mas sua maior vantagem foi velocidade em linha reta e seu instinto territorial. Eles não estavam fugindo, eles atacaram. Quando encurralados, eles atacavam com o corpo inteiro e golpeavam com pernas poderosas, capazes de quebrar costelas. Imagine, enfrentar um pássaro de 2 metros que, em vez de fugir, corre furiosamente em sua direção. Não existem muitas espécies que fazem isso hoje. Nos céus, os morcegos gigantes não caçavam apenas insetos ou frutas. Alguns, com uma envergadura impressionante, podiam caçar pequenas criaturas terrestres descendo, quase silenciosamente, aproveitando a escuridão da noite para se alimentarem sem competição. Todas as espécies, mesmo as mais pequenas, aprenderam a viver num sistema fechado onde cada oportunidade poderia ser a última. Mudanças climáticas, estações secas, migrações de presas, tudo influenciou as decisões de cada animal. E quando um recurso era escasso, a concorrência intensificava-se ao extremo. Algumas criaturas desenvolveram hábitos noturnos para evitar os caçadores da época. Outros migraram conforme as chuvas, seguindo rotas conhecidas apenas pela memória genética transmitida de geração em geração. Outros, mais radicais, hibernado, desaparecendo por meses até que o tempo melhorasse. Lei deste mundo era simples: adapte-se ou morra. Não houve exceções. A Austrália pré-histórica não tinha margem para erros. E ainda assim, mesmo com essas estratégias, algo estava por vir. Algo para o qual nenhuma criatura, por mais forte ou engenhosa que fosse, estava preparada. Um inimigo silencioso, implacável. Isso mudaria o curso da história para sempre. O inimigo tinha 2 pernas, fogo e fome. Durante milhões de anos, a natureza foi a única força capaz de mudar o destino da megafauna australiana. Chuvas de monções, secas brutais, incêndios naturais causados por raios, tudo fazia parte do ciclo. Mas no final do Pleistoceno, algo começou a mudar. O equilíbrio foi quebrado e as consequências seriam devastadoras. Primeiro veio mudanças climáticas globais. Há cerca de 50 mil anos, o planeta entrou numa fase de intensa oscilação climática. Na Austrália, isto significou uma transição, gradual mas implacável, para condições mais secas e frias.
As zonas úmidas diminuíram, os rios desapareceram e as florestas densas deram lugar a extensas áreas áridas. Animais que dependiam de vegetação úmida, como o Diprotodon, começavam a ter dificuldade para se alimentar. As estações estavam se tornando mais extremas. As chuvas chegaram tarde ou nem chegaram. A vegetação mudou e, com ela, todo o ecossistema. Muitos marsupiais, adaptados a ambientes mais frondosos, viram seus territórios se fragmentarem. As grandes feras que outrora vagavam livres por vastas paisagens estavam agora presas entre manchas secas, forçadas a competir por recursos cada vez mais escassos. Este novo clima favoreceu animais menores e mais versáteis. Criaturas grandes, por mais adaptadas que fossem, não conseguiam reproduzir-se tão rapidamente ou mover-se com tanta agilidade. A sua extinção não foi imediata, mas foi progressiva. Uma marcha lenta rumo ao esquecimento. E então, o ser humano chegou. Acredita-se que o primeiro Homo sapiens tenha chegado à Austrália entre 65 mil e 50 mil anos atrás, provavelmente atravessando o Sudeste Asiático através de ilhas e jangadas primitivas. Esses primeiros colonos eram caçadores-coletores que não só trouxeram ferramentas, mas algo ainda mais revolucionário: o fogo controlado. Para os humanos, o fogo era uma ferramenta, arma e símbolo de poder. Eles o usaram para limpar florestas, guiar animais para armadilhas naturais ou criar corredores de caça mais eficientes. Esse comportamento, chamado agricultura de fogo, transformou radicalmente a paisagem. As queimaduras prescritas, embora úteis ao homem, causaram incêndios mais frequentes e intensos, eliminando habitats inteiros. O que foi uma estratégia brilhante para eles foi um cataclismo para a megafauna. Os animais maiores, que dependiam de ecossistemas estáveis, não tinham como se adaptar a estas mudanças repentinas. Além disso, pela primeira vez em milhões de anos, enfrentaram um predador novo, inteligente, estratégico e coletivo. O Thylacoleo reinou como caçador solitário, mas os humanos caçavam em grupos, com lanças, fogo e armadilhas. Eles observaram, aprenderam, planejaram. Eles não precisavam de força bruta, precisavam de paciência e cooperação. Os restos fósseis mostram um padrão perturbador. Pouco depois da chegada dos humanos, espécies maiores começam a desaparecer. Em questão de alguns milhares de anos, um piscar de olhos em termos geológicos, perto do 90% da megafauna australiana foi extinta. Diprotodonte, fora. Geniornis, fora. Megalania, fora. Quincana, fora. Foi o tempo? Foram humanos? A ciência ainda debate se foi uma combinação de ambos os fatores. A verdade é que as pressões ambientais e a chegada dos humanos criaram uma tempestade perfeita, com que nenhuma dessas criaturas, por mais adaptadas que fossem, poderia sobreviver. Algumas teorias sustentam mesmo que os humanos não só alteraram a paisagem, mas também eles caçavam seletivamente, eliminando primeiro as espécies maiores, tanto pela quantidade de carne quanto pelo prestígio entre os grupos. E quando os gigantes caíram, os ecossistemas ruíram como peças de dominó. As cadeias alimentares foram quebradas. Sem grandes herbívoros para controlar a vegetação, os incêndios tornaram-se ainda mais destrutivos. Sem predadores gigantes, algumas espécies menores proliferaram incontrolavelmente, até que também caíram. A era dos titãs australianos acabou, mas ainda falta uma peça neste quebra-cabeça. Como exatamente eles desapareceram? Que pistas existem sob a terra vermelha seca da Austrália? E ainda mais, o que podemos aprender com este colapso ecológico que poderá refletir o nosso próprio futuro? O declínio da megafauna australiana não foi um acontecimento singular, mas uma lenta sinfonia de desaparecimentos. Não houve meteorito, não houve erupção catastrófica, mas havia sinais, vestígios, vazio e uma verdade perturbadora. As criaturas mais extraordinárias deste continente estavam desaparecendo silenciosamente, uma por uma.
Imagine por um momento o último George Newton, aquele pássaro gigante incapaz de voar, sozinho, à procura de um ninho que já não existe, numa paisagem carbonizada pelos incêndios provocados pelo homem. Sem companheiro, sem abrigo, sem futuro. Foram encontrados fósseis de seus ovos carbonizados, marcando não apenas sua presença, mas seu fim. Pensa-se que os primeiros humanos talvez se alimentassem dos seus ovos. Uma estratégia que, suficientemente repetida, acaba com qualquer espécie. Extinção não foi uniforme. Em alguns lugares, certas espécies resistiram por mais tempo. Em refúgios naturais desfiladeiros, zonas úmidas remotas, é possível que alguns diprotodontos sobreviveram durante séculos depois que seus primos desapareceram em outras regiões. Mas foi uma luta desigual. Cada estação seca foi mais severa. Cada incêndio destruiu mais, e os humanos continuaram a multiplicar-se, a explorar, a caçar. Tornaram-se parte da paisagem, uma força mais poderosa do que qualquer predador do passado. Os fósseis contam a história. Locais como Cutty Springs revelam camadas sobrepostas de ferramentas humanas e restos de megafauna. Eles coexistiram? Sim, mas brevemente. E durante esse tempo, o equilíbrio foi quebrado. Arte rupestre. Em algumas áreas, mostra figuras que poderiam representar a megafauna, pássaros gigantes, cangurus colossais, até formas reptilianas que alguns ligam à megalânia. Mas estes desenhos são também despedidas, epitáfios pintados a ocre. Estudo após estudo revela o mesmo padrão. Cada vez que os humanos chegavam a um novo continente, a megafauna desaparecia em alguns milênios. Na América, em Madagascar, na Nova Zelândia. Mas na Austrália, onde não houve grandes glaciares ou tsunamis colossais nesse período, a correlação entre a chegada humana e o desaparecimento dos gigantes é ainda mais forte. Algumas espécies, como o tilacoléu, poderia ter sido extinto devido a uma combinação de causas: competição com humanos, perda de grandes presas, mudanças ambientais. Outros, como o megalânia, talvez tenham sido vítimas diretas da caça ou da destruição, a de seus habitats. Seja como for, o resultado foi o mesmo. Os tronos estavam vazios. Os ecossistemas mudaram para sempre. E não foram apenas os grandes que desapareceram. Com eles também caíram parasitas, plantas que dependiam de sua dispersão, pássaros que acompanhavam suas migrações e pequenos necrófagos. Foi uma extinção em cadeia. Um efeito dominó silencioso, devastador e irreversível. O que restou foi uma paisagem transformada. Sem herbívoros gigantes para manter a vegetação sob controle, a vegetação rasteira tornou-se mais densa, alimentando incêndios mais violentos. Sem predadores para controlar as populações, algumas espécies proliferaram excessivamente, alterando ainda mais o ambiente. Formou-se uma nova Austrália, mais seca, mais dura, mais vazia. E embora algumas espécies tenham conseguido sobreviver, como os modernos cangurus e wombats, descendentes distantes desses titãs, o mundo já não era o mesmo. A era dos pesadelos vividos acabou. Hoje os cientistas vasculham a poeira do tempo, em busca de pistas, reunindo fragmentos, ossos, pegadas fossilizadas, ferramentas de pedra. Cada descoberta lança uma nova questão no vazio. Poderia ter sido evitado? Poderia ser repetido? De muitas maneiras, isso já está se repetindo. Vivemos em uma nova era de perdas massivas. Todos os dias, espécies desaparecem do planeta sem que ninguém perceba a sua ausência. E se a história da Austrália pré-histórica nos ensina alguma coisa, é que mesmo os maiores, os mais poderosos, os mais adaptados, podem cair. Você só precisa do inimigo certo, ou a mudança certa. E agora, esse inimigo somos nós. A história da Austrália pré-histórica não é apenas uma história de criaturas colossais ou paisagens perdidas. É um espelho, um eco do presente. Esses titãs não desapareceram da noite para o dia. Foi um processo lento, com sinais que ninguém viu, ou que foram ignorados. Mudanças no clima, alteração de habitat, exploração excessiva de recursos. Parece familiar, certo? Hoje enfrentamos uma nova extinção em massa, desta vez global,
Mas ao contrário do passado, agora temos conhecimento, tecnologia e consciência para agir. A questão é, faremos isso a tempo? Porque se a queda dos gigantes australianos nos ensinou alguma coisa, é que não importa o quão forte, rápido ou imponente você seja, se o mundo mudar muito rapidamente e você não fizer nada, a extinção sempre vence. Estamos prontos para aprender com o passado. Ou vamos repeti-lo,